Olá, viva, cá estamos então para mais uma edição do programa Os Convocados, a primeira edição neste ano de 2019 e com mudanças naquilo que diz respeito ao futebol e à Primeira Liga, já que, e olhando para a tabela, Futebol Clube Porto lidera o campeonato, em segundo lugar está o Braga, que nesta altura está a jogar e continua empatado com o Portimonense, em terceiro lugar o Benfica, em quarto lugar o Sporting, o Rio Ave também tem descido na tabela classificativa, e é precisamente por aqui que nós vamos começar, pela Primeira Liga. Lembrando que os nossos convocados são o Alfredo Costa, também o Mário Ferreira, o Hermógenes Mourinho, e hoje não temos o Pedro Casanova por motivos profissionais. Meus senhores, olá, viva, muito boa noite. Eu começaria precisamente pelo Hermógenes Mourinho, que aqui representa, digamos que, o Futebol Clube do Porto, neste nosso painel, e digamos que 2019 a começar da melhor maneira, Hermógenes, para o Futebol Clube do Porto. Sim, assim como terminou o 2018, começa 2019 e há que dar mérito realmente ao Futebol do Porto pelo campeonato que está a fazer. É justo dizer que, ocupando o primeiro lugar, é por mérito próprio. Aliás, é sempre discutível, portanto as pessoas discutem se é melhor, se não é, mas quem vence e quem vai com uma pontuação atual como o Futebol do Porto, logicamente que tem todo o mérito. Aliás, foi falado que já bateu o recorde das 18 vitórias consecutivas no futebol português e, portanto, há que dar realce e mérito ao Futebol do Porto e principalmente ao seu treinador, que eu destaco porque é um líder, realmente é um líder perante um clube e uma equipa que neste momento, como sabemos, está como objetivo revalidar o título e quer, e neste momento está a fazer jus a essa situação porque ocupa o primeiro lugar com uma certa distância dos mais diretos perseguidores, destacando neste momento o segundo lugar do Braga, que se intrometeu e bem entre os tradicionais favoritos. Mas o campeonato é longo, isto é realmente tem-nos trazido, e eu por experiência falo, que muita situação ainda vai passar-se, muito campeonato vai haver, muita discussão vai haver, portanto, o que é certo é que neste momento não há mais a destacar, salientando o mérito do Futebol do Porto a ocupar o primeiro lugar. Portanto, neste momento é um justo, aliás, faz jus àquilo que se diz campeão de inverno. Portanto, o Futebol do Porto neste momento é o primeiro classificado com todo o mérito. Muito bem, entretanto, até 2018, digamos que o segundo lugar estava com o Sporting. Mário, de repente o Sporting cai na tabela classificativa, e estas coisas acontecem no futebol, não é? É verdade. Cai, mas não é verdade, muito desconcertado. Eu concordo com tudo que o Hermógenes disse, mas também é verdade o que eu vou dizer. O Porto realmente tem 18 vitórias seguidas, mas também os seus diretos perseguidores têm feito campeonatos medíocres, nomeadamente o Sporting e o Benfica, porque se recuarmos à última jornada, se o Sporting tem ganho ao Tondela, se ganha ao Porto no sábado, estávamos a falar de 2 pontos de distância. Onde é que está o passeio do Futebol Clube do Porto? Já não era assim tão um passeio, não é? Portanto, o passeio faz porque os outros sejam passear. Não tirando o mérito ao Porto, que está bem,
Mas é um bocado isso também que se passa. Passa-se com o Benfica e depois é semana, um está em segundo, vai para quarto, o outro passa de quarto para segundo e andamos assim. Mas isto ainda tem muito campeonato. Eu também não quis esperar, e acho que os Sportingistas também não quis esperar que o Sporting fosse um verdadeiro candidato ao título. Agora, que disputasse ali o segundo lugar, acho que é por aí. Mas ainda há muito campeonato e realmente uma equipa, se quer aspirar a lugares de topo, por mais respeito que mereça o Tondela e equipas do nível do Tondela, não pode perder esses jogos, né? Porque esses jogos são... É aí que se perde realmente os ditos títulos, né? Porque o Sporting com equipas que jogam futebol ofensivo até se tem dado bem, não é? E se calhar o jogo de sábado vai ser eu estou convencido que vai ser um grande jogo nesse aspecto, que são duas equipas que vão querer ganhar, e o Sporting com equipas mais fechadas tem estado mal, não é? Mas vamos ver. É isso, vamos ver. Alfredo, eu estava aqui a olhar para o resultado nesta altura do Sporting de Braga. Estamos já a passar os 90 minutos, já em tempo de descontos, continua tudo empatado a 1, portanto o Braga pode tropeçar no Algarve frente ao Portimonense, e é precisamente nestas equipas mais pequenas que se vai jogando, digamos que, a liderança do campeonato, e porque quando menos se espera as equipas acabam por tropeçar, e estamos a ver o Braga, que está em segundo, de repente a poder também dar um trabalhão na tabela. Sim, o problema aqui é que este campeonato este ano, o Futebol Clube do Porto é o líder da tabela, e merecidamente, aliás. O Porto vai em primeiro, não porque o Sporting fica perto do jogo, porque o Porto também os ganha, porque não se ganha pontos. Eu não disse isso. Com as notas dos outros, não é? Eu não disse isso. Estou a dizer, e neste momento leva uma folga, quer a nível de Sporting, quer a nível de Braga, porque Benfica, porque os três estão a fazer um campeonato. Sim. Eu acho que de menor qualidade. Sim, mas o Alfredo está a falar bem, que o Porto não se preocupa com isso, o Porto vai ganhando o jogo. O Porto está a ganhar. O problema é os outros, não é o Futebol Clube do Porto. Exatamente, tu disseste muito bem que o problema é que o problema é a única diferença que há. A única diferença que há aqui, falando dos grandes, dos 4 grandes, como o Braga está no meio deste momento, é a estabilidade do Futebol Clube do Porto, uma equipa que desde o princípio do campeonato criou a sua estrutura, uma boa equipa técnica, tudo funciona em pleno, e estou a tirar dividendos disso, que é com estas vitórias consecutivas. O perder pontos do Benfica e do Sporting é precisamente essa falta de estabilidade que provoca que haja, digamos, alguns problemas nesse sentido. Porque as equipas que querem ser campeãs nacionais, seja de qualquer campeonato que seja, têm que ganhar os jogos todos, eventualmente perder pontos com os outros candidatos, e tentar ganhar a eles. A lógica é esta, porque se tu não ganhas aos pequeninos, não podes esperar ser campeão, porque tu vais eventualmente perder pontos com esses, com os grandes depois, e vais ter maior dificuldade. Eu acho que o segredo deste ano do Futebol Clube do Porto é isso mesmo, é a estabilidade, e saber gerir o plano de trabalho, como tem sido feito, com alguns problemas eventualmente internos. Nós temos agora o problema do Brahim e do Herrera, que estou a final de contrato, mas continuam a jogar e a produzir bom futebol, e só demonstra que realmente há estabilidade na equipa. Até tem tido, com a lesão do Aboubakar, que era o bom de família do Porto lá na frente, o Marega entrou e está a fazer um grande campeonato. O Porto nem está preocupado neste momento com o Brahim e com o Herrera. Repara. Não está nada. Deixa agora mesmo. É isso que o Porto ser campeão já nem se importa que eles podem ser cruzeiro. Mas o Porto conseguindo os objetivos, o Porto não se preocupa com isso. Claro que não. Porque o Porto vai fazer sempre dinheiro com alguém. Até porque o Porto nessa campo já tem muito... conseguir títulos. Claro. E reparem, há uma coisa importante aqui. É que o início do campeonato, o Porto começa muito mal o campeonato. Tem 2 derrotas quase consecutivas. Tem uma em casa, que não é normal, e tem uma do Benfica, que são 2 derrotas de aumento. Ao contrapartida, o Benfica entrou muito forte. E depois, outro gol de face, o Porto encaminhou e o Benfica quebrou. Portanto, todas as equipas têm a sua quebra. Agora, o Sport está a ter um problema agora, que é, não está a ser constante. O Sporting está a ter grandes... O Sporting, repara, está a fazer um campeonato em casa. O Sporting em casa é intocável. São vitórias. Fora tem oscilado. Sim. Perdeu em Portimão, perde agora em Tondela, não é? Já tinha perdido em Braga. E perdeu em Guimarães. Prontos. Aliás, o Sporting perdeu com equipas de... Pronto, tem 4 derrotas. Perdeu em Guimarães, perdeu em Braga, hoje dizemos, perdeu em Tondela e perdeu em Portimão. Todos perderam. O Benfica perdeu em Portimão. Repara, o Guimarães perdeu em Portimão. A questão do Braga hoje... O Braga empata, portanto. O Braga empata,
É um bom resultado para o Braga. Comparativamente é um bom resultado. Porque o Sporting perdeu, o Benfica perdeu. Comparativamente é. É verdade. Sim, É um bom resultado para o Braga. Sim, não é mau. Não é? Sim. Em relação aos outros dois sérios candidatos, o Braga está em vantagem. Ganhou pontos. Não é? Agora, neste momento, o Porto está a ser mais forte. É discutível. Ganhou 1-0 aqui, ganhou 1-0. Mas ganhou. Não interessa, isso não vamos discutir. Ou por isto ou por aqui. Não interessa. Sim, não vamos E os campeões são assim. claro. Não é? Os campeões são assim. Agora, há as fases, as fases boas, as fases más. O Porto começou mal, teve a fase má. E Neste agora momento está atravessa um bom período. estável. Sim. O Benfica começou muito forte. Quebrou. O Sporting não tem sido constante. O Braga tem sido realmente uma equipa, esta época, muito boa. Tem sido constante. Não, Mas já o Isso vamos a ver as derrotas. último jogo do Braga em casa com o Boa Vista. Mas venceu. Estamos eu a analisar- concordo. estamos a analisar agora o futebol, não estamos a analisar os resultados. E eu concordo com isso. E Se formos por aí, também o Sporting, se calhar, também teve oportunidades para não perder em dono. muito Não bem, marcou o problema. pronto, mas a realidade é esta. Aqui o Braga, e eu sou testemunha disso, como nós, quem viu, é evidente que o Vista não merecia perder. Sim, é isso que eu estou. Pronto. Mas a realidade é que venceu. Claro. Ultrapassou o obstáculo. Claro. Não é? E o Braga tem tido obstáculos, mas tem ultrapassado. Estatuando os jogos que perdeu com o Porto, com o Benfica, Sim. jogou fora de casa, perdeu fora de casa. Ganhou ao Sporting em casa, Exato. perdeu com o Benfica com o Porto, mas foi fora de casa. Agora, está a fazer um excelente campeonato, mais nada. Sim, claro que sim. Aliás, o Braga é o reflexo do trabalho feito durante estes últimos anos, não é? exatamente. Então, a situação, estabilidade. Estabilidade. Claro. Exatamente, é Isso é que é importante. importante numa É equipa. importante Aliás, isso. o Benfica está a pagar essa fatura, pelo tal luxo que se apagou entretanto, aquelas histórias todas, não é? E o próprio Sporting também, não é? O Sporting também sabia muito O bem. Sporting vinha de de todos os acontecimentos que. Sim, mas o Sporting Tudo não indicava ultrapassou que- bem essa situação. Até- Mas deixa sempre. Mas repara, o Sporting, sempre apesar de tudo, Mas está, apesar de tudo, mas se está. analisarmos o princípio da época do Sporting, Exatamente. não tratava contra isso. Não. Porque o que se estava a prever era um desgrave total. exatamente, era total. é isso. Até era muito mal. Agora, o Benfica não era previsível, Não era previsível, que exatamente. chegasse a esta situação, como nós sabemos. Agora, o próprio Sporting está a fazer. Eu acho que o Sporting. Eu gostava de falar sobre o Benfica, sobre o Sporting, em relação a isso. O Sporting, quando. Aquele problema que teve, não é? Depois, quando preparou esta época, preparou de uma forma um bocado estranha, não é? Como nós vimos, não é? Sim, sem direção, digamos assim. Foi juntar as tropas. Depois tentar juntar o puzzle minimamente e conseguir. Só cometeu um único erro aqui, eu acho que houve um erro de estratégia do próprio Sporting, que foi a escolha do treinador. Eu acho que aqui, se havia candidatos ao Sporting, e era assumido pelo Barandas, não é? Devia ter havido entre o candidato, eventualmente, e a comissão que estava lá, algum diálogo nesse sentido e perceber o que é que ele pretendia para o futuro do Sporting e eventualmente poder chegar a um consenso e dizer, pá, eu vou querer aquele treinador, se eu ganhar, e o Barandas era o que estava mais bem posicionado para ganhar as eleições, não é? Teoricamente, e acabou por ganhar, tentar, junto dele, eu acho que era seria isso, pensar com aquilo, falar com ele e ver o que é que ele ia pensar para o Sporting em termos de treinador. Agora, para o Peseiro, que era o único treinador que iria aceitar aquela situação, porque um treinador que seja um treinador de carreira, digamos assim, não ia aceitar uma situação provisória como o Peseiro aceitou. Claro. Então, ele tinha noção exata, tinha a noção de que ia para o Sporting Eu não a prazo. acho- O Peseiro não aceitou uma aceitação provisória. Ele tem um contrato, ele tinha 2 épocas, cara. Sim, mas Mas ele sabia Mas que ele estava a prazo. que estava a prazo. E ele- Ele sabia que estava a Aliás, prazo. E nós ele sabíamos, aceitou- eu também sabia. Nós sabíamos. Ele isso, não é? aceitou porque o Sporting é um clube apetecível para qualquer treinador. Sim, mas repara, É possível. daquela situação, daquela Mas situação normal. O problema além do Sporting Não, nem quem foi o contratou, timing. quem contratou o Foi o timing das Zé Peseiro, eleições. foi o Bruno Carvalho ainda. Não, foi o Já foi o Barandas? Foi o Sousa Não, Sintra, foi o Sousa Sousa Sintra. Ah, exatamente. Então, Foi aquela transição. Aí é que eu acho que Mas não se pode- havia. aí não se pode culpar os candidatos porque Não, havia não, uma gestão. não, Agora, não. o timing das eleições é que foi num período Também mau foi verdade, e também é conturbado, verdade. conturbado. Mas ultrapassou-se isso até.
Resumindo e concluído, o Sporting, apesar de tudo, não está a fazer uma época tão má como era previsível. Na minha opinião. Não. Aquilo tudo o babaca fosse um descravo total, não é? Jogadores, só foi aquele jogo da taça, não é? Sim, praticamente. Aliás, quando o Peseiro sai do Sporting, o Sporting estava a 2 pontos do Porto, exatamente. Em segundo lugar. Era. Portanto, há aqui uma precipitação. É evidente que se calhar o Presidente tinha outros objetivos. Pronto. Já tinha outros objetivos. E o futuro dirá se a situação. Eu continuo a dizer que, ok, mediante, mesmo com precipitação ou não era aquele treinador para o Sporting. Pronto, isso é discutível sempre. Discutível, tu não sabes como é que o Sporting hoje. Todos nós. Não sabes como é que esteve o Sporting hoje. Exato. Tu não podes avaliar isso, não é? Uma coisa é certa. Se calhar andávamos aqui a discutir aqui o que o Pedro está a dizer. Opa, até ganhámos 1-0, vamos a 2 pontos do Futebol Clube do Porto. Era muito melhor que tu gostava de ser o que está agora, não é? Mas eu acho que não íamos a 2 pontos. Mas não sei, mas se a tua opinião, mas pá, tu não podes prever isso, não podes adivinhar isso. Agora, em relação ao Benfica, eu disse aqui, quando o presidente do Benfica disse que ia continuar com o Rui Vitória, eu disse que o Rui Vitória se tudo até o final da época aconteceu o que aconteceu. Eu disse isso. Mas disse que não, lembras-te? Estava a prazo. Eu disse isso, por uma razão muito simples. E neste aspecto o Vieira desiludiu-me completamente. Eu tinha uma ideia do Filipe Vieira, do Pessoa, com força dentro do clube, e quando tomava decisões definitivas, não provisórias. E eu pensei, quando ele tomou aquela posição que disse, ele vai continuar, porque o Alouros, não sei mais dizer mais, não é? Deu-me o feeling que ele vai continuar, vai ter bons resultados. E eu pensei sempre, aconteça o que acontecer, e eu disse isto aqui, ao Rui Vitória, em termos de resultados, vai aguentar até ao final da época, enganei-me redondamente. E por isso estou desiludido com o Vieira, porque o Vieira pensei que fosse um homem de... Por cima, com 7 vitórias depois disso, e ao primeiro 0, e depois ganhar 6-2 ao Braga, O que é que eu percebi disto tudo? O que entendi é que alguém naquela altura quis forçar a saída do Vitória e ele disse, não, quem manda sou eu, vai continuar. É um bocado para isso dele, uma birra dele, quem manda sou eu, ele não vai embora, quem manda sou eu, vai quando eu quiser. É um bocado por aí, não é? Bem provar isso. A luz que ele teve foi uma luz muito fraca. Portanto, fiquei desenvolvido com o Vieira porque pensei que fosse um homem com mais caráter, entre aspas, nesse sentido. Agora, em relação ao resto, não digo mais nada. Isso podes dizer. Entretanto, eu tenho que agradecer também às pessoas que vão colaborando aqui connosco no nosso Facebook. Eduardo Faria, Carlos André, vão estando aqui a discutir precisamente sobre aquilo que nós estamos aqui a falar também. E é um pouco isso também o objetivo deste programa, que vocês possam também participar, digamos que através do nosso Facebook. Entretanto, uma situação, vocês falavam de Luís Filipe Vieira, falava-se há pouco do Peseiro estar, digamos que a prazo ou não. O mesmo se passa agora com o Benfica. Bruno Lage vai ficar porque mais ninguém vai querer assumir. É um bocadinho isso que se passa nesta altura. Queres a minha opinião Por exemplo? Muito rápida? Eu acho que sim, porque neste momento então voltamos à estaca zero. Neste momento, a meio de uma época, não estou a ver um treinador para o perfil que o Presidente quer, não é? Porque aqui há duas coisas, é um treinador top e um treinador que continua o trabalho da academia, não é? São duas coisas que não há muitos que têm este perfil, não é? E se este Bruno Lage é assim tão bom, não é? E pelos vistos também fiquei a saber que afinal o feeling também, porque ele jogou 4-3-3, mas foi um feeling que ele teve, portanto aquele é só feeling, só luzes. Eu acho que porque repara, para o Rui Vitória, aquele espetáculo que assistimos há um mês atrás, não saiu e estava despedido no dia seguinte, já estava. O Benfica não tinha uma alternativa, não tinha, não é? Como treinador. E então deixou passar um mês e continua sem ter uma alternativa, quando se sabia que o Rui Vitória estava a prazo. Quer dizer, acho que é uma má gestão. E neste momento, até porque repara, o Benfica tem, num curto espaço de 15 dias, tem 3 jogos que são cruciais para definir o futuro do Benfica em todas as competições. Joga com Vitória para 2 competições, taça e campeonato. Se correr mal, é campeonato e é taça, não é? E depois tem a Taça da Liga, já tem o jogo com o Porto. Quer dizer, não estou a ver um treinador a vir agora e em três jogos pôr a carreira em perigo, não é? Eu acho que ele vai continuar.
Na minha opinião. Normalmente, quando acontecem estas situações, e isto não é... nota-se muito mais nos clubes com menor cotação, o comando ser entregue, portanto, é um recurso. Certo. Mas não nos esquecemos que também, já da primeira vez, quando o Rui Vitória foi falado, foi este, exatamente, já era na altura, isto vai ser entregue ao Laje, a solução. Na tal noite em que o Filipe Vieira dormiu e acordou com o Rui Vitória. Portanto, dormiu com o Bruno Laje e acordou com o São Vitória. Cuidado que estás a dizer. E acordou com o Rui Vitória. Isto é, em termos figurado, portanto, isto... portanto, a ideia no dia anterior era Bruno Lage. Aliás, sim, a imprensa é sempre a primeira a especular. E no dia seguinte já era a vitória. Portanto, portanto, isto é sempre um recurso. O treinador da casa, o Lage, dizem-me, eu não tenho um conhecimento, mas por aquilo que me dizem, tem toda a qualidade, tem mérito. Mas o mérito da pessoa é quando é os resultados. Ele teve um resultado, para já. Estava a fazer um bom trabalho na equipa B. Não é? Outros campeonatos. Não é isso. Está a fazer um bom trabalho na equipa B. Certo. Tem o seu mérito. E aquilo o conhecimento que eu tenho é que tem qualidade no trabalho que faz. Tem qualidade. Agora, daí até ao outro lado, que é a alta competição, em que a obrigação é outra. A situação do exatamente. Mas também, se por ambição, eu digo isto por experiência, e eu sou treinador, eu quero chegar ali. Se não tiver oportunidade, nunca mais lá chego. Sim. Mas começa logo pela equipa. Mas posso morrer logo. Eu posso tentar, mas morrer logo. Agora, e ele, para já começou, deram essa oportunidade, ganhou. Vamos ver. Se no próximo jogo perde, já volta tudo à mesma estaca. Aliás, Castilho vai embora, o Ferreira já não foi convocado. Mas isso essa é outra situação. Vai continuar em 4-2-2, que foi assim. Mas isso é outra situação. Isso é uma gestão do plantel que está entregue, se calhar, aos responsáveis, e já pensavam nisso, se calhar. É o tal mês de janeiro, que é complicado em termos de reforços e de saídas. Isso é complicado. Se calhar o Benfica já tinha em mente essa situação das saídas, não é? Que é um plantel extenso. Não teve sorte o Benfica em termos de aquisições. Não teve. Que eles vieram, atenção, tanto o Carrilho como o Ferreira vieram em alta cotação. Mas o Ferreira ia sair... Principalmente o Ferreira. Mas o Ferreira era para sair. Quem? O Ferreira agora, no mercado de janeiro. E o próprio já não sei. Não sei, até fim de janeiro não sei. Mas eu já ouvi dizer isso. Não sei, até fim de janeiro não sei. O Seferovic também era para sair, não saiu. Mas a pergunta que eu faço é esta: eles vêm muito cotados. Chegam aqui e sim, isso não são bem, não foi feliz, sorte, não são bem aproveitados. É uma questão de sorte ou o treinador não soube aproveitar aquilo isso que tem muito a ver, tem a ver com o jogador também, que não se terem adaptado. O Benfica, atenção, isto é muito relativo e eu falo, vocês sabem, tenho uma outro tipo de experiência, porque há jogadores que vêm muito cotados com um modelo de jogo enraizado, e o clube e a equipa para onde vem tem um modelo de jogo também enraizado. Portanto, pode demorar a adaptação, não é? O Benfica, atenção, o Benfica estava a jogar, o Benfica estava a jogar com o Mitroglou e com o Jonas, sim, não é? Sim. E depois começou a jogar só com o Jonas. Sim. O Jonas saiu. O caso flagrante é que o Seferovic, estava para ser vendido. Mas eu digo isto, Seferovic estava para ser vendido. O Benfica não queria, estava nas listas de dispensas, não queria. Mas quem é que não queria? Quem não percebe quem foi que queria. O Vieira ou o Benfica? O Benfica. Não, mas o Benfica não, é o Benfica. Desculpa, é o Benfica Clube. É o Benfica Clube, não interessa. E quem foi a garantia de início da época do Benfica? Foi ele. Mas temos aqui uma coisa, Hermógenes. E tem sido. E agora? Aqui uma coisa. Tu, quando contratas um jogador, precisa ver que posição seja. Tu, enquanto o treinador dessa equipa, que tens o teu modelo de jogo, não é? Do clube, daqui normalmente, o modelo de jogo engloba todas as equipas, desde a formação até a equipa principal.
deve ser assim. Portanto, quando contratas um jogador, precisas do ponta de lança. Diz assim, eu quero ponta de lança com estas características. Tem que chegar assim, que se enquadra o nosso modelo de jogo, não é? Tu fazes uma análise ao mercado, o que é no mercado para comprar o jogador. Agora, explica-me a mim, como é que o Benfica vai buscar dois pontas de lança que não se enquadram no tipo de jogo do Benfica. Mas eu também é estranho, não é? Mas eu também não ouvi o Rui Vitória dizer que não eram os jogadores contratados por ele. Quer dizer, não ouvi o Rui Vitória dizer, afinal vieram os jogadores que não... Uma do Rui Vitória não dizia nada. O treinador é sempre achado no assunto. Deve ser. E eram os jogadores... Agora, há situações também pontuais. E eu não me esqueço, e agora vou focar um caso, em que um treinador até muitas vezes aposta num jogador e o jogador acaba por isto ou por aquilo, e entra em conflito. Sim, há um caso flagrante. Pode acontecer. Quem contratou o Pogba para o Manchester? Quem contratou o Pogba? Pogba? Foi o Mourinho. E foi que fez a cama agora. E agora? Agora digam-me. Fez a cama. E ele sai o Mourinho e ele começa a fazer golos. Pá, mas isso passa. Isso passou-se no Benfica. Repara, os jogadores do Benfica fizeram a cama à vitória, porque uma equipa que vai jogar às sabes como joga, for jogar por também como joga, os atletas já marcam golos e tudo. Quer dizer, e faz o jogar-se que faz com o Braga, faz o jogar-se que faz com o Rio Ave. Quer dizer, desaprenderam do momento e já sabem. Atenção. É evidente que nós temos que pôr sempre em dúvida se são os jogadores a matar o treinador. Quando eles são escolhidos pelo treinador, e a equipa do Benfica estava feita, o Rui Vitória foi campeão 2 anos seguidos, uma equipa feita por ele. O Jorge Jesus gabou-se que deixou tudo feito. Mas o treinador que entra tem mérito para manter. Podia modificar. Mas não teve mérito. Mas o Ferrari ainda estava afinado naquela altura. Qual foi o vermelho do Por amor de Deus. Estava afinado. E se ele muda o modelo de jogo? Mas ele não mudou, ele aproveitou o que estava. Por isso mesmo, é mérito do treinador. Aliás, é quando muda é quando o Rui Vitória muda o modelo de jogo que as coisas começam a não correr bem. Sim, tem as suas ideias. Agora, há situações como eu esta que falei, não é? Que acontecem fora de um contexto de equipa, de resultados, porque entra segundo a imprensa, porque nós estamos cá em Portugal e o que se passa lá, e até ainda hoje não sei o porquê, se criaram um conflito, porque foi muita imprensa que criou essa situação. E nós portugueses pagamos muita fatura lá fora. Nós, ainda bem, somos reconhecidos mundialmente, tanto jogadores como treinadores, de boa qualidade. Hoje, somos procurados mundialmente. Sim, verdade. Não é? Mas a imprensa, e não nos podemos esquecer que a imprensa ainda mata muito o português. Principalmente a espanhola, os ingleses, matam os portugueses. Vocês não imaginam, nós não temos a ideia, muita gente não tem ideia, eu tenho algum conhecimento por aquilo que me vai passando, não é? Porque a gente tem contactos com colegas, amigos que trabalham lá. As dificuldades que têm com a imprensa. Quando a gente ganha, mesmo as dificuldades que têm. Isto não tenho dúvida. Vocês sabem, por exemplo, o Ronaldo ganhou tudo, mas tinha dificuldades na Espanha. E ele estava cansado. Ele queria sair de Espanha. Ele estava cansado. Em tudo. Isto é importante dizer, não é? Agora, nós, portugueses, temos mérito. Evoluímos muito. E continuamos. Fica ou, não é nada. Ou então o Bruno Lage. Para mim fica. E para mim fica porque o Benfica está a pensar na próxima época. E na próxima época é Jorge Jesus? Não acredito. Até porque eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia pessoal diferente. Ao Jorge Jesus só falta treinar o Futebol do Porto. Então Jorge Jesus, quando voltarem para o Porto... Mas eu tenho uma ideia que é o seguinte, e estamos aqui a falar, isto é uma ideia pessoal. O Porto, sendo campeão, o Sérgio Conceição sai. O Pinto da Costa pena na Inglaterra ou pena em Espanha. Que é o Sérgio Conceição fica com um currículo, não é? Ele já em França foi bastante apreciado. E ganha, é que reparem, os treinadores no Porto ganham 2 anos, normalmente saem. Sim. E aí eu tenho esta visão. É o Sérgio Conceição sendo campeão, sai e entra Jesus. Não tenho dúvida. Mas isso já é o que se para mim, mas esta é a realidade do momento. Sim, eu também acho que sim. Até por uma questão, o Jesus, em termos de
líder compara-se ao Sérgio Conceição. Neste momento. É assim do género. Tem uma personalidade forte. É diferente. Por isso, eu não acredito que o Benfica vá apostar. O Benfica quer outro nome. O Benfica já quer outro nome. Não poderá haver aí uma outra tentativa veio no avião privado dele, o Eixo veio, porque o Vieira queria ouvi-lo pessoalmente, não sei o que mais. E eu concordo e aceito, e acho que é a realidade, que o Mourinho neste momento não vem para o futebol português. Não vem para o futebol português. Até porque o mercado internacional para ele, está aberto, até uma questão de prestígio, uma questão de currículo. Mas então diz uma coisa, por uma questão de prestígio, de currículo, de mais um recorde, não poderíamos ter o Sérgio Conceição a ser o primeiro português a ganhar 3 títulos no Futebol Clube Porto? Pode acontecer. Neste momento o Porto tem todas, não é? Mas também é assim, o Pinto da Costa não se vai ver livre do Sérgio Conceição se não tiver uma solução credível que lhe dê. Ele também não anda aqui a ver os outros andar. Mas vocês sabem tão bem que o Pinto da Costa já nos habituou a cada situação, a cada surpresa incrível, não é? Ele é capaz de tudo. Isso é uma realidade. E eu digo sinceramente, eu entendo que o Jesus quereria até, neste momento, regressando a Portugal, quereria muito o Porto. Aliás, porque ninguém. Alfredo, diz lá. Eu acho que em relação ao Jesus, fala sobre o Jorge Jesus, valha-me Deus. Até parece que é o único treinador que há no mundo. Mas é engraçado. Não. É engraçado, o Jesus é engraçado. Ele tem um mérito muito grande, o Jesus. Consegue pôr este peixe a discutir o nome dele em tudo quanto é canto. Pá. Vamos ter esse mérito. Não é? E é uma verdade, tem esse mérito. I love you. I love you. O Jesus para o Benfica não vai. Até porque, quando se falou que o José Vitório poderia vir para o Benfica, vossos levantaram dentro do próprio comum que, pá, se ele viesse, ele descalava. Aliás, e começaram a pôr... Ao contra muito. Já há flags, digamos, já há uma flags muito forte de adeptos e sócios do Benfica que já disseram que se vê o Jesus tem que ir para o Vieira, porque o Vieira não ia fazer nada. Portanto, eu acho que o Benfica, vamos esquecer completamente de Sport e de aspas. Sobra o Futebol Clube do Porto. Se quiser voltar a Portugal, bom clube grande, sobra o Futebol Clube do Porto. Para isso vai ter que esperar. Por isso que ele fazia muito mal sair agora. Claro, ele não é burro, ele está... Não, Alfredo, é que o Jesus é importante para ele conseguir um bom trabalho no estrangeiro, para demonstrar que não é só em Portugal que ganha. Exatamente. Então, eu penso neste momento que é importante ele manter-se lá. Sim. Porque está, atenção, ele está num campeonato que é bastante competitivo, eu tenho conhecimento disso, e aliás, é um campeonato riquíssimo em contratações. Sim. Então, os jogadores têm. E é possível para muito treinador e jogador. Portanto, e ele ao conseguir um título fora de Portugal, para ele é um feito. Portanto, ele demonstra que não é só Portugal que ganha. Isto é a realidade. Aliás, portanto, ele quando estava no Sporting, o Sporting teve prestes a ser campeão, não é? Era exatamente isso que ele queria, ser campeão dos três, não é? Pois, exatamente. E saltava no ano seguinte para o Porto. Falou-se. Não foi, ficou mais um ano. Por isso, a minha visão neste momento é essa. Não é? Eu também a minha visão é essa. Contigo. Porque, pronto, tudo isto é relativo, já estamos a falar a long time, claro. Mas é uma realidade do futebol, é esta. Neste momento, até pela relação que ele tem com o Pinto da Costa, não é? Mas, aliás, quando o Jesus, isto foi realmente um golpe de gênio do Filipe Vieira, ia buscar o Jesus ao Braga, porque era o Porto que ia buscá-lo. Já naquela altura era o Porto que ia buscá-lo. Portanto, o Filipe Vieira foi um golpe, porque era o Pinto da Costa que ia buscá-lo. Muito bem, vamos avançar no nosso programa, até porque este fim de semana vamos ter um Sporting Porto. O Porto vai visitar então o estado de Alvalade com uma vantagem de 8 pontos. 8 pontos, não é? E a pergunta que eu faço é esta. Há pouco dizia-se que o Sporting em casa que era imbatível. Tem sido. Continua a ser. E a pergunta que eu faço é esta. Eu vou começar ali pelo Alfredo. Com que moral é que vamos ter o Sporting a receber o Porto? Com a moral toda, isso claro, não há dúvida nenhuma, nem que o Sport fosse ainda se bater ao lugar. Não, são jogos diferentes, não é? Isso tem a ver. Nós sabemos muito bem que estes jogos, estes derbys, são jogos completamente diferentes. Embora eu ache, muito sinceramente, por aquilo que disse há um bocado, pela estabilidade do Futebol Clube do Porto, pelo campeonato que está a fazer, o Porto tem alguma vantagem sobre o Sporting.
nesse sentido. Não quer dizer. Não posso dizer. Claro. Nesse sentido tem essa vantagem, claro, porque é uma equipa que vai claro, à frente, claro. vai com 8 pontos de vantagem, vai Tem à tudo vontadinha para e chega ali é capaz de ganhar o jogo à vontade. Sim, e, claro. e acabou. Também pode acontecer o contrário. O Sporting tem um grande jogo, ser o jogo da vida deles e pensarem que ganhar o futebol do Porto pode ser a reviravolta, digamos, na situação. Claro. Mas há duas coisas aqui importantes para discutir agora. Neste tipo de jogos, assim, o Porto vai ganhar a certeza, não sabemos, nem o Sporting. São jogos diferentes. E aí a qualidade da equipa naquele momento não vai estar em causa. Pode acontecer, embora eu acho que o Porto tem essa vantagem de jogar ao Sporting, com a vantagem pontual, com a situação da equipa estável e está bem. O Sporting é ao contrário, está com falta de pontos, está com alguma dificuldade. Mas quando o Porto também foi à luz, acabou por perder o jogo. Exatamente. E é o que é, não é? É o que é, não é? É o que é. Agora, assim, eu acho que sinceramente o Porto tem uma vantagem nesse sentido. Agora, que eu acho que o Porto vai ganhar a certeza, não tenho a certeza nenhuma. Vai ganhar? Que não vai ganhar. Que se vai ganhar ou não tenho a certeza disso. O próprio jogo, se me perguntas a meio do jogo o que é que eu acho sobre isso, já poder dar uma opinião. Acho que o Porto está mais perto de ganhar que o Sporting ou vice-versa. Agora, nesta altura, não há ninguém que possa dizer que o Porto vai ganhar em primeiro. É difícil. É muito difícil. São derbys e como tal. Clássicos. Mário, se as coisas não correrem bem, se o Sporting empatar ou perder, fica... Isso é outra pergunta já, não é? Fica a 11. Fica a 11. Mas como é que tu vês isso? Não, lá está. A nossa margem de tolerância... Faz com que não possa haver erro. Exatamente. Agora já se esgotou com o tom dela. Isso também é pressão. Exatamente. Negativa para a equipa. Agora, eu concordo com aquilo que disse o Alfredo. Acho que é um jogo diferente. É um clássico. E às vezes é sempre ao contrário, as equipas que estão menos bem é que acabam por ganhar os jogos. Mas o Porto tem tudo, o Porto está bem, está com a moral em cima, vem de 18 vitórias seguidas, o Sérgio Conceição quer continuar a fazer o caminho jornada após jornada. Vai ser um jogo difícil para o Sporting, mas também não é impossível, e pode ser realmente o jogo da mudança. O Sporting em casa tem estado bem, não é? Um clique. Pode ser um clique, porque isto é mesmo assim, nestes jogos, e o Sporting neste momento não tem nada, quer dizer, não tem mesmo nada a perder, quer dizer, tem que jogar o jogo pelo jogo e encurtar a distância. Eu também quero dizer que é o seguinte, o Sporting não pode jogar com o futebol com o Porto como tem jogado até agora, porque se jogar como tem jogado até agora, vai lá para 4 ou 5. Não, mas o Porto joga de maneira diferente, é um jogo diferente. Exato. Eu espero é que o treinador do Sporting perceba que com o futebol do Porto não pode jogar como tem jogado até agora. Aliás, as equipas já começam a perceber como é que joga o Sporting, já é mais fácil. Mas repara uma coisa, apanhar. E o tu se reparas bem, tu se reparas bem, e o Porto até viu-se neste jogo condicional. O Porto também na defesa, se tiver uma equipa que força um bocadinho, também as coisas não são assim tão lineares. Mas tens lá o Pepe agora. E se eles sofrer 3 e ganhar 4 por 4, está ótimo, 4-3 está sim, está bem. Pode ser 6-4 ou 6-5, não interessa. Agora, o que eu acho é... Hermógenes, que opinião que tens? E deixa-me só juntar mais uma coisa aqui à conversa, que é: vamos ainda terminar a primeira volta, depois vem toda a segunda volta. Vamos ter o Porto sempre lá em cima, ou vamos ter também o tal período de crise? Se agora for uma derrota do Sporting, não deixa margem de manobra. Concordo perfeitamente com os meus colegas falaram, tudo é uma realidade, mas nestes jogos realmente tradicionalmente de derbys e rivalidades, o resultado é sempre imprevisível. Neste momento, o Sporting, tradicionalmente, leva vantagem porque o Porto não tem sido muito feliz em Alvalade. Por tradição, o Sporting leva vantagem. O Porto tem sido mais feliz, por exemplo, com o Benfica. Em relação ao Sporting, não. O Porto tem mais dificuldade. E, portanto, é mais um jogo. Agora, neste momento, o que se passa é que o Porto apresenta-se, como foi dito pelos meus colegas e bem, com uns níveis de confiança altos. Portanto, e entra em campo como quem não perdemos. Neste momento, atenção, não é? O Sporting, por sua vez, vindo de um resultado negativo, tem a vantagem de, jogando em casa, saber que em casa tem ganho. Isso, independentemente de que seja o adversário, que é o Porto. E depois também há o problema de, sendo duas equipas muito iguais, eu considero neste momento o Porto está em vantagem, vai em primeiro lugar, mas são equipas muito iguais em termos de qualidade.
normalmente o aspecto funciona muito, o aspecto tático. Bom se respeitar muito, não esperar um pelo outro pelos erros de um e do outro, e vai ser um jogo muito, muito discutível. Portanto, os pormenores talvez façam a diferença. O Sport tem elementos que desequilibram, o Porto tem elementos que desequilibram, e, portanto, eu vou e vaticino realmente uma igualdade. E normalmente, e em termos teóricos, o equilíbrio. Vai ser daqui a bocado. Não é o equilíbrio, não é o equilíbrio. Em termos teóricos é o equilíbrio, não é? Agora, é como eu digo, os pormenores podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença. O Sport tem elementos que desequilibram, o Porto também tem. E neste momento, e o Mário falou bem, o Porto também tem sofrido golos em situações, muitas vezes até com adversários que quase que nem justificavam isso, mas tem acontecido em lances caricatos que acontecem. E o Sport é a mesma coisa. Por isso, é que eu vaticino e só espero, e faço votos que seja um excelente espetáculo. Faço votos que neste momento estão reunidas todas as condições para ser um excelente espetáculo. O futebol português precisa disso. E o Porto e o Sporting podem proporcionar isso. Para bem do futebol português, para bem dos clubes, tudo isto, e para bem do público que para o espetáculo é importante. Portanto, neste momento, são duas equipas muito equilibradas neste momento. E os pormenores irão fazer a diferença. Muito bem, para fecharmos esta página dedicada à Primeira Liga, vamos só olhar também o Rio Ave, que entretanto tem descido gradualmente na tabela classificativa. Antes de passar ao Hermógenes, aqui representante também do Rio Ave, eu iria começar aqui pelo Alfredo. Esta vinda do Daniel Ramos pode ser a salvação, digamos assim, do Rio Ave. Está a 12 pontos lá de cima dos lugares cimeiros, mas está apenas a 8 da descida. Voltamos à mesma coisa, estabilidade. E então? O Rio Ave perdeu essa estabilidade quando o treinador saiu, e quando há saídas, quer de jogadores, quer de treinadores, numa equipe, normalmente há oscilações, não é? E o Rio Ave neste momento está a sofrer um bocado, digamos, essa oscilação da saída do treinador e a entrada do novo treinador, contrariando aquilo que o Rio Ave tem feito nas últimas épocas, tem feito boas épocas e com estabilidade, tem levado o clube a boas classificações, inclusive a competições europeias. E este ano, eu compreendo que os clubes precisam de vender e precisam de faturar, mas às vezes é preciso parar um bocadinho para pensar e pensar se realmente vale a pena ou não vender, quer seja jogador, quer seja treinadores. E acho que o Real, neste momento, isto é a minha opinião muito pessoal, eu que estou de fora, que estou a ver, posso ser injusto aqui com aquilo que vou dizer, mas o Rio Ave teve agora aqui um erro de estratégia ao ver o treinador. Porque ficar no 5º lugar não é uma coisa de ficar no 10º lugar, nem no 8º lugar, porque aqui já há uma diferença muito grande em termos económicos, não é? Portanto, é uma questão de estratégia, e eu, eventualmente, falando de fora, que não sei o que é que se passou dentro do clube, o que é que tu achas na negociação, estou completamente fora disso. Como observador, penso que o Rio Ave, com esta saída do treinador, que vai pôr em causa eventualmente uma classificação que lhe levaria às competições europeias e que iria fazer com que tivesse mais dinheiro no clube, eventualmente mais que aquilo que o treinador pode ter dado. Não faço ideia quais são os números, nem me interessa saber. E uma coisa também que é importante dizer é que uma equipa que fica no 5º lugar, a valorização dos seus atletas não é a mesma coisa de uma equipa que fica em 12º lugar ou no 10º lugar. Portanto, tudo isto tem que ser ponderado e pensado, eventualmente, se vale a pena ou não. Agora, em relação ao novo treinador, é um homem quase da casa, ele é de Vila do Conde, não é? E ele sempre teve o sonho de treinar o Rio Ave, teve esta oportunidade e acho muito bem. Acho que vai ter um trabalho mais difícil, porque, e nós sabemos, não só neste caso o Rio Ave, mas em todos os clubes, quando se apanha com bom em andamento é mais difícil controlar as coisas quando se começa uma época, depois a gente percebe, não é? Até porque conhecer o plantel, não foi nada escolhido por ele, não foi nada. Pronto, há uma série de fatores aqui que são postos em causa, não é? E naturalmente, e ele não é? tem que adaptar e ele vai ter que se adaptar à situação, e eu penso que ele tem qualidade, o treinador tem qualidade, já provou não foi feliz nos Chaves, mas via-se que o Chaves jogava futebol e infelizmente a bola não entrava a bater no poste, ou ao lado, ou sei lá. Portanto, ele teve um bocadinho de azar no Chaves, mas via-se que estava a fazer um bom trabalho. E só espero que ele consiga realmente reatar, digamos, a dinâmica da equipa e consiga os resultados melhores, que eventualmente não tem sido bons ultimamente. Mas isso deve-se a tal instabilidade e falta... Mas eu não concordo um bocado, porque assim, o Rio Ave
penso, o Hermógenes pode-me corrigir que está mais por dentro, mas com a saída do treinador, portanto o Augusto Gama ficou a orientar o primeiro jogo foi contra o Porto, portanto não há nada não foi aí que o Rio Ave se afundou e fez mais um jogo, não foi? É casa. Perdeu com o Moreira. Pronto. Mas o Moreira está a fazer uma época excelente, não é? Portanto, os maus resultados para mim já vêm de trás, não é? É o momento. Vamos ser claros, não é? Já vêm de trás. Portanto, o Augusto Gama não se pode entrar por botar a responsabilidade. Não, é mudança. Quando falas em mudança, mas a mudança foi feita no jogo contra o Porto. O Porto é o que é, não é? Não é essa questão. E depois apanhou o Moreirense numa fase. Quando digo mudança é que tu quando queres uma estrutura... É só para corrigir. Não. Quando mudas uma estrutura no princípio de época, com aqui para estás a contar com uma determinada... Digamos, o staff. Depois é balado. Claro. Tu rapas de qualquer coisa, pá, que tem que abanar a estrutura, não é? Não há hipótese. Sim, mas aquilo já estava a abanar isso. Mas aquela coisa, mesmo eventualmente, vamos pôr isto desta forma. Sai como é que chama? O Zé Gomes sai e depois o Mourinho. Era a mesma coisa. Abana sempre. Porque sabe o que é que abana? Não pode em causa que a qualidade quer do que é do outro, é a tal adaptação à nova realidade, não é? Percebo isso. É desse aspecto o que eu estou a dizer é que já estava abanado antes, já vem ali uns resultados menos conseguidos, é isso que eu quero dizer. Eventualmente. E deu continuidade com essa. Percebe? Bem piorar a situação. Se já não estava muito bom. Pronto, não é? ok. Eventualmente já não era como os outros anos com alguma estabilidade. O timing foi assim. Pá, tu tiras do alicerce, tiras ali um bocado assim, você está abana, não é? E agora, pronto. O Ramos vai ter que trabalhar mais, né? Vai ter que fazer um trabalho muito maior para conseguir, digamos, manter estabilizar a situação. É isto. Mário, já percebi um bocadinho também a tua opinião e passava agora para o Hermógenes. Estamos a caminhar rapidamente para o final do nosso programa. Daniel Ramos entra quase com o pé direito. Iludiu-se com aquele 2-0 no estádio. Eu acho que realmente o Rio Ave fez uma excelente escolha e neste momento era o homem indicado para o Rio Ave, porque o Daniel já demonstrou pela qualidade que pelas equipas que vão ter passado organiza muito bem as suas equipas e o Rio Ave precisava de um treinador assim neste momento para equilibrar, porque ele entra num período de crise de resultados. Exato. Não de exibição, porque o Rio Ave ainda agora, reparem, é mais uma vez vítima de crise de resultados. Mas reparem aquilo que o Rio Ave fez em 90 minutos no Estádio da Luz. A quantidade de oportunidades que criou, a qualidade de jogo que proporcionou. Portanto, os pormenores, mais uma vez falou. E o Rio Ave sentiu isso, perdeu, pelos pormenores que durante os 90 minutos aconteceram. E por isso o Daniel é o homem certo neste momento para organizar e equilibrar o Rio Ave, porque bem precisa, porque se formos agora é sempre discutível, o Rio Ave tem um bom plantel, pode ser discutível em termos de falta um elemento aqui, um elemento acolá, em termos de qualidade, lá está o tal mês de janeiro. É justo. Porque todos os clubes começam e veem principalmente as dificuldades que tem aqui ou acolá, claro. E o Rio Ave não foge à regra, mas se atendermos em que o Rio Ave tem sido nos últimos anos um clube estável, tem jogado para os primeiros 8 lugares, que tem feito e habituou inclusive os seus simpatizantes e os sócios em geral, habituou isso, e portanto este ano também não foge à regra. O Rio Ave começou a ter uma quebra de resultados, estava em 5º lugar. Exatamente. É no lugar, exatamente. Neste momento, portanto, o Rio Ave tem tudo para recuperar esse lugar. Agora, logicamente, que os últimos resultados não tem sido, é evidente, não tem ajudado a esses pontos, na minha maneira de ver. Por isso mesmo é que eu digo, depois para as exibições. Por isso mesmo que a aquisição e a entrada neste momento, e eu aplaudi e aplaudo, porque conheço a pessoa pela qualidade que tem, claro. Neste momento, aplaudo a entrada do Daniel, não só porque lhe diz muito também a ele, mas profissionalmente é um homem com qualidade. E, portanto, o Rio Ave precisa de homens de qualidade, treinadores de qualidade, e o Daniel, neste momento, é um homem de qualidade, um treinador de qualidade.
Deixem-me só voltar um pouquinho atrás para ir aqui ao nosso Facebook. Vamos voltar só por momentos ao jogo entre o Futebol Clube Porto e o Sporting e o Porto. O jogo é em Alvalade. Há aqui a opinião do Eduardo Faria de que o Pepe pode já jogar. E então teríamos uma defesa em que teríamos Filipe, Pepe e Militão. Vocês acreditam que o Pepe entra já neste jogo? Eu posso acreditar. Militão para a direita. E o Militão funcionando. Agora, se bem que... Eu acho que o Pepe entrar já. Pois é isso. O grande problema é esse, é que nós, o Sérgio Conceição pode muitas vezes, e aliás a ideia dele, não ser muito de acordo que entre já, até por uma questão de plantel, defesa de plantel, e o próprio Pepe aliás, jogado, não é? e aliás de automatismos da equipa. Exatamente. Em que o Pepe não está em causa a qualidade, mas que é um elemento neste momento estranho realmente aos automatismos. Acho que não é num jogo que pode facilmente encaixar, mas neste momento, perante o jogo que é, exatamente, não é num jogo desse, não acredito muito. Aceito mas pode que ele joga, mas exato, aceito, mas não acredito que o Pepe está para a direita. Exatamente. Aliás, a ideia para mim é essa, é Militão na direita e a vinda do Pepe ao Futebol Clube do Porto não é inocente. é uma grande jogada de marketing, atenção. Não é inocente, até porque nós vimos, e estamos a ver na comunicação social, os tubarões europeus atrás do Militão. Quem me diz a mim, ou quem nos diz a nós, que eventualmente o Militão vai embora em janeiro ainda. Não sabemos. Mas eu acho que isto é o que se chama é um jogo. É uma jogada que de mérito. Mas que na minha opinião, para mim, o Pepe não vem, para mim, ele não vai ficar com o Militão e não vai ficar com o vai central. Portanto, o Militão vai sair, portanto, não vamos agora, não é o Militão que vai passar para a direita e o Pepe, não, esquece. Aliás, para mim, esquece isso. Aliás, como vocês estão a falar e bem, para mim é para a saída do Militão. Não há dúvida nenhuma. E aqui prova em termos estratégicos do Pinta Costa. Pinta Costa. Realmente é uma coisa. É uma jogada excelente. É uma coisa excelente. Se tem uma espera que as coisas aconteçam. E abafa a saída, porque neste momento o Militão ao sair era muito. O Pepe abafa. Não é? Exatamente. É questionável. Nada. E entrar ali de Pedrical. Exatamente. E é bem-vindo, exatamente. E o Pepe pode já jogar nesta jornada? Está inscrito. Penso que já está inscrito. Já pode jogar. Estando inscrito. Com um bocado, pelo menos acredito que seja. Não é? Eventualmente. Até por uma questão de peso já na equipa. Mas o Pepe em campo, digamos que mostrava também. Não, é figura que. E aliás, o peso que ele tem já assustava. Agora não, já não. O Mário não sei se... Eu acho que o Pepe não tem jogado. Sim, não estou a dizer mais 10. Está parado. Não acredito que o Pepe exatamente. Vamos ser. Acho que a posição não é. Não, concordo. Não é lírica a esse ponto, acho eu. Vamos ver. Não faz doce. Se bem que o Pepe veio para jogar, atenção. Está bem, mas tem que pedalar ainda. Exatamente. Agora... Muito bem, vamos olhar muito rapidamente para o Varzim. Deixem-me cá ver o que é que acontece com o Varzim nesta altura. Está a 12 pontos da subida, está a 8 da descida. Está ali a meio da tabela. E tem tido até uns resultados simpáticos ao frente. Vamos lá comentar muito rapidamente o Varzim. O que é que podemos esperar? Agora vamos jogar com a Académica para fechar a primeira volta. Mafra, depois temos. Vamos da segunda volta. Exatamente. E depois temos lixões. Então os 3 próximos confrontos. Depois vamos ao Covilhã. Sinceramente, este último jogo que assistimos ontem. Cova da Piedade. O Varzim nota-se que já é um trabalho do treinador ali. Sinceramente, nota-se. E eu gosto de que equipas joguem assim. Joguem a bola que os outros jogadores participem no jogo e isso nota-se na equipa. Agora, há muitas fragilidades naquela equipa ainda. Também não podemos, é muito cedo também para estarmos aqui a fazer uma análise mais profunda sobre o momento do Varzim e a evolução da equipa em relação a este novo treinador. Agora, há muitas fragilidades ali. Nota-se que a equipa de jogo, digamos, o último terço, falta jogar o último terço do terreno, que é mais importante. Joga bem a bolinha, mas isso estamos ali a brincar com a bolinha. No momento H. Portanto, há, digamos, a segunda parte disso tudo, que é o último terço, e aí que é importante jogar-se bem. O Brasil ainda não está a fazer isso bem. Mas pronto, ainda é muito cedo, não podemos estar aqui a fazer uma avaliação nesse sentido em termos negativos. Agora, que eu já começo a gostar da equipa do Varzim como um coletivo, que já se nota que há trabalho feito, nota-se que a equipa joga com
Cabeça, tronco e membros? Cabeça, tronco e membros, falta uma palavra, não interessa. Valentia! Não é valentia, com critério. A equipa já com critério. Nota-se que a equipa com critério. Não é uma equipa que se precipita quando tem necessidade de... Claro. Notou-se que o Varzim esperou calmamente, jogou o seu futebol calmamente para atingir os objetivos, fez 1-0, manteve sempre a mesma calma. Depois do empate, notou-se que a equipa abanou um bocadinho, o que é perfeitamente natural. Plena experiência desta equipa, mas foi feliz, depois com o segundo gol foi feliz. Eu, infelizmente, não vi o segundo gol, tinha acabado de sair, pensei que já não havia mais gols, afinal houve mais um gol, não vi, mas pronto, o Varzim ganhou, isso é que é importante. Agora, em relação a novas aquisições, eu posso dar uma opinião, muito sinceramente, e voltamos àquilo que falámos há um bocadinho. Quando nós queremos contratar jogadores para um determinado setor, temos que fazer uma análise do tipo de jogador que precisamos, não é? E este rapaz que veio agora, que fez o jogo de Leixões, Ricardo Barros, não é para o Brasil. Isto é a minha opinião, também posso ser injusto, é o jogo que ele faz, mas, como ele, tem lá mais 2 ou 3 iguais. Portanto, não é um jogador que venha fazer a diferença. Aliás, o Brasil acabou por jogar com 2 pontas de lança, que foi com o brasileiro, como é que eles chamam? Não sei quantos, não é? Aqueles são tantos. É o Cesarense, como é que eles chamam? O Júlio Alves. O Júlio Alves e com esse moço são rigorosamente iguais. Portanto, não há qualquer diferença. Portanto, nesse aspecto, na minha opinião, há um erro, mas isso é muito cedo. Posso daqui a 15 dias dizer, desculpem, ver o homem joga muito mais. Também sei mais que ele tem muito tempo parado. Mas pelo tipo da forma como joga, não é um ponta de lança que venha trazer nada, é mais do mesmo para o Varzim. Agora, moral da história e resumo concluindo, o Varzim está melhor, muito melhor em termos coletivos, está a funcionar muito melhor. Vamos esperar mais uns tempos para ver se este tipo de jogo depois vai trazer mais frutos para o Varzim. Há uma coisa que eu quero dizer, o Varzim tem algumas fragilidades na equipa e principalmente tem muita inocência ainda. Faltam ali jogadores com algum calo, com alguma sabedoria, que saibam gerir o jogo. O Nelsinho, no bom meio dos tempos, seria importante nesse sentido. Neste momento acho que não. Mas falta ali alguém que consiga, digamos, controlar a própria equipe. Mário, muito rapidamente. O Alfredo já disse tudo. Acho que o Varzim tem, com esta mudança de treinador, está melhor. Tem só, digamos, aquele resultado negativo, tirando o jogo da Taça na Liga com o Penafiel em casa, que eram 3 pontos que se tornariam não se pode sofrer 3 golos em 8 minutos ou alguma coisa assim. E seria, digamos, uma campanha 100% vitoriosa era o segundo jogo do Fernando Valente, exatamente. Depois foi ganhar a Braga e agora ganha, quer dizer, empatar em Famalicão é um excelente resultado. Muito bom. E neste campeonato, um pontinho fora é sempre um pontinho fora, não é? Depois está a 12 de subir, mas está para aí a 8 de descer, portanto isto aqui está tudo... Oxalá continua. Eu também disse aqui quando veio o novo treinador, que eu não conhecia, o Sr. Fernando Valente, vou conhecendo, e não me custa nada reconhecer daqui a umas semanas que foi uma boa aposta do Sr. Presidente do Varzim Sports Clube. Muito rapidamente também. E rapidamente, estou contente com o discurso dos meus colegas, porque não me esqueço, quando foi a aquisição e a vinda de Fernando Valente, as maiores críticas em relação à contratação de corrigir. Não. O Alfredo foi o maior crítico, dizendo, atenção, queriam outro nome. Atenção, foi. E eu fico contente agora, fico contente em dizerem e reconhecem que ele está a fazer um bom trabalho. E eu, na altura, defendo os treinadores, precisa de tempo e deem tempo e classifiquem, não classifiquem antes. E realmente, pronto, eu concordo, cada um tem a sua opinião, o Alfredo falou muito bem, pronto, o Varzim na altura precisava, com a saída do Capuz, se calhar um outro nome, e era aquilo que o Alfredo queria, não estava em causa a qualidade deste. Mas fico contente em reconhecerem que o homem estava, porque o Varzim precisava urgentemente ter resultados, e conseguiu. Sim. Independentemente de ter um resultado negativo, teve. Por isto ou por aquilo. Às vezes não são os nomes que funcionam. É excelente até o momento do trabalho do treinador. É excelente. E eu concordo com o Alfredo quando diz que nota na equipa diferente. Nota. Porque é uma equipa que neste momento tem mais posse, procura o jogo,
enquanto o Capucho, atendendo também ao momento que atravessava, se calhar a missão dele era resultados rápidos, jogava de uma maneira mais direta, e neste momento não, ele estabilizou a equipa, os jogadores, aliás, fez alterações. Há jogadores que eram titularíssimos e neste momento não estão a ser. E, portanto, ele fez alterações. O Oster, na altura, não entrava na equipa. O Oster, ele faz golos, está a fazer golos quase em todos os jogos. Mas isso é normal. É importante. Agora, para o Berzinho era importante, eram resultados e está a acontecer. Muito bem. Nós estamos a chegar ao final do nosso programa, aliás já são 22, falta um minuto para as 22 horas, portanto estamos mesmo no final. Agradecer também a toda a gente que vai participando aqui no nosso Facebook. Entretanto vamos aos prognósticos, começando precisamente pelo Varzim, é o jogo que se segue no próximo domingo, o Académica Varzim. Sou eu? O Varzim vai ganhar 1-0. 1-1. 0-0. Nada mesmo. Vamos lá ver. E agora vamos para os jogos da Primeira Liga, começando pelo Rio Ave Setúbal. O Rio Ave vai ganhar 3-0. 2-1 para o Rio Ave. 2-0 para o Rio Ave. Depois temos um Santa Clara Benfica. Difícil. Mas eu acho que o Benfica vai ganhar 1-0. 1-0 para o Santa Clara. 3-1 para o Benfica. E depois, claro, que temos esse Sporting Porto. Eu acho que vai ser um empate 1-1. Vou falar com o coração. 2-1 para o Sporting. 0-0. A ver, vamos o que vai acontecer na próxima semana. Cá vamos estar com mais uma edição, pois claro, desta bancada litoral. Tenha acima de tudo o resto de uma boa semana na nossa companhia Norte Litoral TV. Grande abraço e até à próxima semana. Mas repare, Alfredo, o Valente no banco nem é muito interventivo. Não.